Olá pessoal, vamos aí à continuação da nossa lição, né, sobre o uso de componentes no Qt. E nessa lição a gente vai ver, ou vai continuar da última lição, como fazer para criar um botão aqui dentro da interface. A ideia é a gente trabalhar, primeiro, a criação do botão, né, como é que o botão vai ser inserido na interface. Segundo, preparar uma função que vai realizar uma ação quando o botão for pressionado, no caso será a ação de finalizar o programa. E terceiro, né, conectar o evento do clique do botão, que a gente chama de sinal aqui no Qt, com a função que vai fazer a finalização do programa, que é um slot. Né? É chamado de slot dentro do mundo de programação em Qt. Tá? Então, quando você vem aqui no teu menu de edição, você clica, né, no teu formulário de interface de usuário, né, main-window.y, você vem para essa telinha, né, e aqui do lado esquerdo você tem, né, uma paleta de vários botões, né, vários botões que você tem disponíveis, e componentes, né, e visualizadores, containers, né, componentes de entrada. São os componentes mais comuns que você consegue trabalhar no Qt, que normalmente você precisa, e dá para você lidar com eles diretamente aqui na interface. Vamos criar um botão logo, né? Vamos pegar aqui o botãozinho, que é um push button, e lançar dentro da interface. Para lançar o botão, para colocar o botão, basta apenas você segurar o botão com o mouse e vai no local onde você quer guardar o botão e solta o botão. Né? O botão vai ficar lá naquele local, né? Guardadinho naquela posição. E aí, né, você tem o seu botão preparado. Se você observar aqui do lado direito, né, do lado direito tem aqui todos os componentes que foram criados para essa aplicação, os objetos que existem, né, aí dentro do teu programa. Esses objetos realmente existem, eles têm esses nomes, tá? E do lado direito, né, as classes às quais esses objetos pertencem. Nós criamos esse objeto aqui, push button. O push button que nós criamos, ele tem esse nome push button lá dentro do arquivo que vai implementar em C++ o desenho dessa interface. Lembra que eu falei para você na lição anterior que o Qt pega o arquivo em XML que é usado para desenhar essa interface, processa e cria um par de arquivos, um arquivo de header e um arquivo CPP, que quando compilados, né, eles geram a implementação dessa classe. E esse nome push button, né, é o nome do arquivo que vai, ou melhor, o nome da variável que vai ser associada com o botãozinho. Vão haver vários push buttons aqui. Cada push button novo que você for colocando, ó, ele vai colocando um nome diferente. Push button 2, push button 3, e por aí vai. Mas o nome push button 2, 3, 1, 4, 5, 6, 8... acaba lhe confundindo, né? São nomes que não dão muito significado ao propósito do botão. Então, normalmente o que eu faço é dar um nome diferente ao objeto. Isso você consegue fazer vindo aqui nesse menu da esquerda, que trata de todas as propriedades possíveis de serem modificadas para um componente que você selecionou, no caso aqui o push button. Aqui tem o nome do objeto. Você pode modificar o nome do objeto simplesmente clicando aqui no local, nessa telinha, e eu vou dar a esse objeto o nome de push button quit, né? Aquele que vai fazer o programa finalizar. Tá? O nome do texto que fica dentro do botão você pode modificar aqui, tá? E também pode modificar aqui nesse menuzinho de paleta que tem aqui o texto do botãozinho. Perceba que aqui nesse menu existe, né, as propriedades modificáveis para toda a herança que essa classe QPushButton teve. A classe QPushButton é herdeira de QAbstractButton, que é herdeira de QObject, que é herdeira de QObject. E você pode sair modificando as propriedades de todos eles, né, todos os atributos que tem disponíveis aqui. A gente não vai mexer na maioria desses atributos, né, não há necessidade agora. Eu vou mexer só nesse atributo aqui do texto. Você pode modificar o atributo do texto aqui, ó, aparece lá o botãozinho sendo modificado, né? Mas você pode modificar aqui também. Eu gosto mais de modificar aqui. Tá aqui o nome do nosso botãozinho, né? Eu dei um nome bem significativo a ele,
né? Que é o que a gente vai querer fazer. Vamos matar o programa, né? Quando a gente clicar aqui no botão. Tá? O botão está pronto, né? Ele está preparado, né? E agora a gente vai criar o slot ou a função que vai fazer o programa finalizar. Já existe uma função pronta no Qt para isso, mas eu vou criar a nossa própria função para mostrar como é que você pode aprender a sistemática e estender isso para outros tipos de componentes também. Você vai começar vindo aqui no arquivo mainwindow.h e adicionando essa interface, né? Essa declaração de interface chamada public slots. Isso não é do C++, isso é do Qt. Tá? O Qt tem essa interface, né, de slots, né, que podem ser públicos, protegidos também, e tem uma interface só para sinais, para declarar os sinais que você tem. Quem é que processa essas palavras reservadas? São as macros que você definiu aqui, né, melhor que estão definidas dentro do QObject. O compilador que vai compilar, né, o metacompilador que vai compilar esse arquivo de header, ele vai preparar, né, vai ser preparado com os macros lá da definição do QObject para processar esse public slots. E esses slots são as funções que vão ser capazes de receber os eventos do clique do botão. Então, eu vou criar uma função, ela pode ser void, vou chamar ela aqui de mata tudo, tá? É o nome da minha funçãozinha. Ela que vai chamar, né, vai fazer a finalização do programa e ele vai matar nosso aplicativo. Eu vou criar a implementação dela. Aqui no Qt a gente tem um atalho de clicar com o botão direito, vir aqui em Refactor e adicionar a definição em mainwindow.cpp, né? Ele já vai colocar para mim a implementação certinha lá dentro. Tá lá, né, a implementação da função mata tudo. E eu vou matar o meu programa. Pronto, uma função que todo mundo conhece, que é a função exit. Então, quando o programa, né, quando o meu botãozinho for clicado, a função exit vai ser chamada e o programa vai finalizar. Mas onde é que eu vou preparar, né, esse processo de conexão? O botão vai emitir um sinal e esse slot, essa função slot, esse método slot que eu chamei de mata tudo, vai finalizar o programa para mim. A gente faz isso, normalmente se faz isso aqui no construtor da classe. Vamos trabalhar no construtor e fazer a conexão. A conexão em Qt pode ser feita de forma visual. Em outra oportunidade a gente vai fazer algumas conexões de forma visual, mas aqui eu vou fazer usando a função apropriada para isso, que já vem disponibilizada aí no próprio Qt, que é a função connect. A função connect, ela conecta um objeto que envia um sinal, ou um ponteiro para um objeto que envia um sinal, um sinal, o ponteiro para o objeto que recebe o sinal, e o nome da função que vai receber, né, que vai tratar o sinal. Então, essa sobrecarga da função connect recebe esses 4 argumentos. Veja que os argumentos que eu passei, né, o primeiro argumento foi o argumento UI push button quit. Veja que eu estou usando um ponteiro, né? O i já é um ponteiro, né? O push button quit também. Esse aqui é o ponteiro para o objeto que foi alocado dinamicamente, que representa o botãozinho, né? O nome da variável que a gente vai associar com o botão. Essa palavra reservada signal diz que você está conectando um sinal, né, no processo de ligação, né? O sinal que você está usando, né, que você vai conectar, é esse sinal chamado de clicked. Cada componente tem uma grande quantidade de sinais. Por exemplo, um botão, ele tem um sinal clicked, pressed, released, né? Tem vários tipos de sinais e normalmente isso você aprende, né? Você conhece os sinais que um botão emite, também os slots que algum tipo de componente pode receber na documentação da classe, né? A gente vai pegar uma lição específica para trabalhar com um pouquinho de documentação,
Mas por enquanto aqui eu vou mostrar qual é o sinal que você pode tratar, que é o sinal clicker. This é o ponteiro para o objeto que vai receber a comunicação do sinal, né, cujo slot você vai ativar. E o this é o que? O ponteiro para o próprio objeto, é ele mesmo que vai fazer o tratamento disso, que é a casa aqui, o objeto main window. Né? E aqui o nome da função que vai tratar, né, o função membro ou método, né, ele é um slot e o nome do slot é mata tudo. Né? Então, está preparada aqui nossa aplicação, vamos executar, ver se funcionou tudo direitinho. Vou compilar o projeto, está aqui nossa aplicação, morre diabo, e morreu a aplicação, tá? O clique do botão fez a aplicação finalizar, tá? E aí nós aprendemos a sistemática básica de criação de eventos, né? E tratamento dos eventos. Tudo que a gente for fazer, todo tipo de tratamento de evento, a gente faz com essa conexão de sinais e slots. A coisa é totalmente assíncrona, né? A forma como o usuário vai agir, e você precisa fazer esse tratamento, né? Então, nessa lição a gente viu como fazer o tratamento do botãozinho, foi um pouquinho demorado, mas deu para a gente ter essa ideia. E nas próximas lições a gente vai aprender como fazer esse tratamento desses eventos na própria interface visual. Né? Vamos fazer isso aí numa outra oportunidade, né? E por essa lição, muito obrigado aí pela participação, pela, né, disponibilidade de ter assistido esse vídeo aqui com a gente.